Durante muitos séculos, a história da química esteve ligada à alquimia. Os alquimistas buscavam a pedra filosofal, que imaginavam seria capaz de transformar em ouro ou prata qualquer outro metal. Seus cultores também procuravam meios de prolongar a vida e tentavam desvendar o segredo da imortalidade. A alquimia era um misto de filosofia, misticismo e técnicas químicas. Dela nasceram os fundamentos da química moderna. Algumas conquistas importantes foram feitas, como a descoberta dos ácidos sulfúrico e nítrico e do álcool etílico. Alô, pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, a química ela tem uma longa história, passando pela alquimia e por uma série de progressos, desenvolvimentos e assim por diante. O meu assunto com vocês é atomística. Ou seja, o estudo do átomo, da sua estrutura, das suas relações, das combinações possíveis e assim por diante. E a gente costuma separar a atomística em 3 blocos. O primeiro bloco é a estrutura atômica, que trata da composição do átomo, de como os elétrons se distribuem, dos subníveis, dos orbitais e assim por diante. O segundo bloco trabalha com a tabela periódica, a classificação periódica de Mendeleev, onde os átomos são devidamente organizados, os tipos de átomos são devidamente organizados para que a gente possa encontrar relações, previsão de propriedades e assim por diante. E o terceiro e último bloco trabalha com ligações químicas. Esse último bloco, ele, portanto, estuda como é que os átomos se combinam, as várias maneiras a partir das quais os átomos se combinam. A ligação iônica, a ligação covalente, a ligação metálica, as propriedades físicas e químicas decorrentes dessas ligações e assim por diante. Bom, o nosso estudo é átomo, claro, o nosso estudo é átomo. E nós vamos começar apresentando um modelo simples no nosso primeiro visual. Vamos a ele. Aqui você tem um modelo simplificado do átomo, onde aparece a região que nós chamamos de núcleo, constituída por partículas denominadas prótons, que apresentam carga positiva, e pelas partículas denominadas nêutrons, que são partículas que não apresentam carga elétrica. Então, o núcleo é constituído, do ponto de vista da química, por esses 2 tipos de partículas, os prótons positivos e as partículas que nós chamamos de nêutrons, que são partículas que não apresentam carga elétrica. E depois nós temos, portanto, a eletrosfera, que é uma região envoltória periférica do átomo, constituída pelos famosos elétrons de carga negativa. Então, a eletrosfera é uma região envoltória do átomo, uma região que fica à volta do núcleo. E, portanto, essa eletrosfera tem uma carga negativa, já que as suas partículas constituintes são exatamente os elétrons. Muito bem. Agora, veja uma coisa. Quando nós temos os átomos, essas partículas que nós chamamos de prótons, nêutrons, elétrons, não são partículas todas iguais, obviamente. Elas apresentam diferenças, elas apresentam características distintas. E eu queria agora mostrar a vocês algumas relações dessas partículas. Vamos a elas, então. Aqui você tem algumas relações fundamentais, né? A primeira relação importante é a respeito do número de prótons e do número de elétrons. Toda vez que o átomo estiver eletricamente neutro, toda vez que o átomo não estiver carregado, não for o que nós chamaremos mais à frente de um íon, a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons é exatamente a mesma. Número de prótons igual a número de elétrons, bem entendido, no átomo neutro. Segunda relação importante, a massa do próton é praticamente igual à massa do nêutron. Ou seja, quando você fala em próton e depois você fala em nêutron, você está simplesmente
trabalhando com partículas de massas praticamente iguais. Já o elétron, ele apresenta uma massa muito menor do que a do próton ou do que a do nêutron. Cada próton ou cada nêutron equivale aproximadamente a 1.840 vezes a massa do elétron. Então, próton, massa praticamente igual ao do nêutron. E próton ou nêutron, equivalente a 1.840 vezes a massa do elétron. Isso significa que o próton e o nêutron são as partículas realmente que perfazem a massa do átomo, enquanto que os elétrons na eletrosfera quase nada representam em termos de massa. E agora, você tem aqui ainda uma outra informação, que o diâmetro do átomo, estou pensando agora em diâmetro, esse diâmetro do átomo, ele é alguma coisa como 10.000 vezes maior do que o diâmetro do núcleo. Diâmetro do átomo, aproximadamente 10.000 vezes diâmetro do núcleo. É claro que nos átomos, essa relação pode ser uma relação variável. Existem átomos onde essa relação pode ir a 7.000 vezes, existem átomos onde essa relação ela pode ir a 20 ou 30.000 vezes. O número 10.000 é um número consagrado para dar uma ideia. Quando você pensar no modelo atômico, pense em alguma coisa assim do tipo, um núcleo bem pequeno e alguma coisa 10.000 vezes maior. E só de passagem, eu gostaria de lembrar a vocês o seguinte, que o modelo atômico, apesar de ser simples, ele já nos leva a algumas coisas estranhas. Por exemplo, se o núcleo é o responsável pela massa praticamente toda do átomo, e o seu tamanho é muito pequeno, a densidade desse núcleo é muito grande. Aliás, se fizermos as contas, essa densidade é alguma coisa difícil de imaginar. Ela é de toneladas e toneladas por centímetro cúbico, alguma coisa completamente fora da nossa realidade. Em contrapartida, a eletrosfera deve ser um vazio quase que absoluto, porque apesar do seu tamanho muito grande, ela é constituída por partículas de massa muito pequena e com isso a densidade deve ser alguma coisa extraordinariamente baixa. Então veja que coisa estranha, ao mesmo tempo uma densidade imensa, inimaginável dentro do núcleo e lá na eletrosfera um vazio quase absoluto, um vácuo praticamente. É por isso que frequentemente você ouve dizer que o átomo é na sua maior parte espaço vazio. Claro. Agora pessoal, quando nós trabalhamos com os átomos, há dois conceitos muito importantes. Sem eles a atomística não anda, você não pode estudar atomística se não souber dois conceitos importantes. Então vamos a eles. Aí, o primeiro conceito importante é a respeito do chamado número atômico, representado habitualmente pela letra Z. O número atômico, ele trabalha com o número de prótons no núcleo do átomo. Esse é o primeiro conceito. Falou em número atômico, você imediatamente traduz para a quantidade de prótons no núcleo do átomo. E aqui você tem o chamado número de massa, representado habitualmente pela letra A, esse A maiúsculo também, tal como aquele Z. Esse A é a soma do número de prótons e de nêutrons no núcleo do átomo. Quantidade de prótons e de nêutrons no núcleo do átomo. E aqui você tem uma convenção que é frequentemente utilizada, uma convenção internacional, que você vai encontrar muito por aí. Dado o símbolo E de um elemento químico qualquer, coloca-se o número atômico à esquerda um pouquinho abaixo e o chamado número de massa à esquerda um pouquinho acima. Então coloca-se o número atômico abaixo do símbolo à esquerda e o de massa ali em cima à esquerda também. Alguns autores costumam utilizar o número de massa à direita, embora a convenção internacional seja à esquerda. Agora, a nossa próxima informação a esse respeito, em número atômico e número de massa, é quanto à importância desses números na caracterização dos átomos. Pessoal, o que é elemento químico? O que nós chamamos de elemento químico? É claro que se eu pergunto para você o que é elemento químico, a pergunta pode a princípio parecer muito estranha,
como é que é elemento químico? Elemento químico, todo mundo sabe o que é isso. Na verdade, não é bem assim. Quando a gente fala em elemento químico, habitualmente nós falamos assim pensando em exemplos. O cálcio é um elemento químico, o ferro, o alumínio, o enxofre, o oxigênio, o carbono, etc. são exemplos de elementos químicos. Mas o que é elemento químico? É o nosso agora próximo visual. Veja agora o seguinte. Você tem aqui nesse esquema uma representação dos elementos químicos. Então imagine que aí dentro eu tivesse cálcio, oxigênio, etc. E eu peguei um determinado elemento químico aqui. O que eu noto? Que do lado de cá eu tenho os vários números atômicos e eu peguei um certo número atômico. Então isso precisa ficar muito claro. Quando você tem um certo número atômico, ele remete apenas a um elemento químico desse lado. E para um determinado elemento químico, ele remete ao número atômico desse lado. Portanto, a cada Z, a cada número atômico, corresponde um elemento químico. A cada elemento químico corresponde um número atômico. Isso significa que quando nós falamos em elemento, nós estamos obrigados a falar num determinado valor de número atômico. E quando nós falamos num certo número atômico, nós já estamos caracterizando o elemento químico ali dentro. Agora, pessoal, e se alguém chegar e perguntar qual a definição de elemento químico? Como é que se fala em elemento químico? Então vamos ao visual que define isto. Está aí a sua definição. É um conjunto de átomos de mesmo número atômico. E agora, para fechar o nosso assunto, gostaria de propor um rápido exercício. Esse rápido exercício é o seguinte. Nós temos aqui os vários átomos arbitrariamente chamados de A, B, C, D e E. Você tem os números atômicos e tem também os chamados números de massa. A pergunta é, quais deles pertencem ao mesmo elemento químico? Ora, é muito fácil. Se os elementos são caracterizados pelo número atômico, pertencem ao mesmo elemento químico de mesmo número atômico. Está aqui a sua resposta. O átomo A, que tem 26, e o átomo D, que também tem número atômico 26, são do mesmo elemento químico, independentemente dos seus números de massa. A mesma coisa com C e E, que repetem o número 25. E com isso, nós fechamos o nosso assunto de hoje. Até a próxima aula. Obrigado.